acontecido a nossa festa julina. Né? Podemos dizer, não temos um resultado final ainda, mas já temos mais ou menos aquele prognóstico. Foi ótimo, foi excelente, porque teve bastante gente, tá? Muita gente participando, muita gente colaborando, e isso abrilhantou a nossa festa. Tá? A nossa festa, uma pena que estava muito frio ali na hora da cantoria, lá de fora, né? Estava muito vento, muito gelado, e o pessoal não achou melhor não sair. Mas mesmo assim, foi muito bom, né? Tivemos lá o Ricardo e o Eduardo cantando, e cantam muito bem, né? Então, a maioria que já conhece eles, e abrilhantaram a nossa festa. Tá? Então, fica aí o nosso agradecimento a cada um de vocês que colaboraram da forma como puderam, tá bom? Independente da forma que foi. Também, nós pedimos desculpa também pelo andar da nossa carruagem aqui, também lento, né? Vocês estão vendo aí? Mas, graças à culpada, está sentada ali, foi ela que bolou tudo isso aí, né? A Natália, a nossa arquiteta, ela que desenhou e fez, e por causa dela que isso tudo está acontecendo. Então, graças a ela, tivemos o desenho, e do desenho partimos para real, né? Então, está saindo. Ainda não está pronto, vai demorar mais uns minutinhos aí, né? Mas está saindo, gente. Tá bom? Então a gente pede desculpa pelos transtornos, e em breve nós vamos estar anunciando que os nossos trabalhos vão estar voltando à normalidade. Então a gente agradece a compreensão de todos vocês também. Tá bom? E hoje, sem mais delongas, nós já vamos passar a palavra para o nosso querido Marcos Goulart. Tá? Ele vem nos abrilhantar hoje com um ensinamento. A dor que cura. Olha só. Doído, hein? Mas... Apressa. Só que antes do Marcos, eu vou pedir uma atenção de vocês para a nossa prece. Tá bom? Então, nesse momento, eu convido a todos a que busquem uma posição confortável nas cadeiras, a que vocês em casa nos acompanhem nessa prece, fechando os olhos, apenas para que possamos nos concentrar na fala, onde vamos agradecer a Jesus por permitir que possamos estar reunidos hoje aqui na Casa Fraterna e através das redes sociais para falar um pouco mais sobre os seus ensinamentos. Agradecer a Jesus por esta casa que tão bem nos recebe. Agradecer a cada um dos trabalhadores que se dedicam e nos proporcionam o tratamento que tanto necessitamos. Agradecer àquelas pessoas que, podemos dizer, não pertencem diretamente à nossa casa, mas já são considerados como se dela fossem, aqueles que vêm aqui trazer a mensagem, trazer aquela instrução deixada por Jesus há tanto tempo. Assim, Jesus, com a sua permissão, nós vamos iniciando os trabalhos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então agora, Marcos, fique à vontade. Obrigado. Dá uma olhadinha lá para ver se ele não está conseguindo. Boa noite a todos. Meu Deus do céu. Eu sei que nós estamos em obra, talvez o nosso mentor não acordou, mas vocês estão acordados, né? Boa noite a todos. É isso aí, energia boa. Manhã de manhã, sai do seu quarto, primeiro que você vê, fala, bom dia, boa tarde, todo mundo. Vamos falar que você está, ó, meio lelé.
Por quê? Nós perdemos essa essência, a essência do sentir. Nós estamos tudo correndo, porque tem que levantar. E eu sei que a maioria aqui faz isso, mas é terrível para o espírito evoluir. Levantar e, pegar o celular. Não faça isso. Coloca a hora de deitar, a não ser que seja para despertar. Mas bota ele mais longe possível. Levanta, abre a janela, dá graças a Deus, toma seu café, depois pega. Porque esse hábito, né, de pegar o celular, eu já fui assim, prejudica muito a gente, a essa percepção do bom dia, do boa tarde, do oi, do abraço, do beijo, porque o mundo está mecanizado. Né? O nosso cérebro também está virando robô. E o Espiritismo tem essa responsabilidade de cobrar a nós as nossas mudanças. Eu quero agradecer aos internautas que me acompanham, seja de Guarulhos, São Paulo, Brasil, e também da Europa, alguns países interagem com as palestras, podcasts, live, e isso, para mim, é uma honra muito grande. E também lembrando aos nossos internautas que eu estou aqui na Sociedade Fraterna de Estudo Espírita, né? Hoje, quarta-feira, 20 horas, horário Brasil, para trazer sobre esse tema a dor que educa. Mas não é a dor que educa vocês, tá? Lamentavelmente, é a dor que me educa. E aí a gente vai interagir com esse tema tão importante, né? Cada um vai sentir dentro do seu meio, né? Nós somos diferentes, somos aí 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de espíritos encarnados, não tem nenhum igual ao outro. Umzinho que fosse igual, só por fora. Né? Eu tenho meu irmão gêmeo, que faleceu faz 3 anos, e a confusão era muito grande por causa da voz, do jeito. Né? Eu tive na Rádio Boa Nova por 6 anos, e ele recebia abraço, ele nem radialista ele era, nem comunicador. Ele ficava doido. Aí ele virava para as pessoas e falava assim, eu não sou o Marcos. E eles, não acredito. Aí ele tinha que pegar a RG e mostrar. Aí depois ele falou, tanta vez fazer isso, dá abraço, dá beijo e vamos que vamos. Porque é igual em tudo. Então a gente está interagindo sobre esse tema, quando eu falei que é para mim, porque as provas não são iguais. Como diz Chico Xavier, ninguém nasce no endereço errado. E a doutrina espírita ela tem essa capacidade de mexer no nosso sentir. Por mais intelectual que uma pessoa seja, autodidata, mas se não tiver os sentimentos, ser envolvido, né, com caridade, com respeito às diferenças, todos esses acontecimentos, ficar entre a vida e a morte muitas vezes, ficar em estado de coma, sai para o outro lado, volta. Essas experiências faz o ser humano diferente. E aí, o tema de hoje é baseado nesse livro que eu estou trazendo para vocês conhecerem. Virou um sucesso, não era para ser sucesso. O meu mentor pediu que eu escrevesse para a minha família, para me deixar uma história, porque meus filhos foram criados tudo dentro da doutrina espírita, no Evangelho. Fez a idade de 14 anos, nenhum é espírita e nem quer saber. Então, eu quis deixar um legado, porque eles sofreram comigo também, como quem adquiriu o livro, né, vai entender. Só que todos nós temos desafios. E muitos de vocês talvez não acreditem que uma pessoa possa passar tantos desafios. E nesse livro eu coloquei mais ou menos 50% das minhas provas. E é o tema que nós vamos entrar. Para vocês terem uma ideia, quando o livro ficou pronto, faz um mês e pouco, eu peguei um câncer agressivo e tive que fazer uma cirurgia, ficar com estado de coma ali um tempinho, porque eu tive que tomar anestesia geral. Mas quem me conhece já sabe que eu já fui operado do coração, das pernas, da boca, da cabeça, do dedo, caí de helicóptero, caí de avião, e vai por aí, escorpião me mordeu, e moto, boca, tem muita coisa. E aí o médico falou,
anestesia geral, talvez seu coração não aguente. Porque 2 cirurgias. Aí a decisão é sua. Porque você não tem opção. Porque se tu não operar o câncer, ele pode te matar. E se tu operar, também pode. A decisão é tua. Eu falei, Padre Bento, meu mentor que está no livro, vamos lá. Só que o livro já estava pronto. Então eu peguei todo um relacionamento, todas as ajudas que eu tenho de muitas pessoas, botei tudo em nome da minha esposa, porque eu ia morrer. Quando eu saí do estado de coma, que eu olhei a lateral assim, vi as macas, falei, puxa, graças a Deus eu não parti. Aí virei para minha esposa, devolve tudo. Você pensa que eu sentei no sofá lamentando um câncer? De jeito nenhum. Nós temos que ter a nossa fé, a nossa força, para que as células possam combater o câncer. Se você se vitimizar, é como se você estivesse tomando veneno e pedindo a Deus para ser curado. E aí fiz o exame depois. Tudo limpinho, graças a Deus. Agora, cada 3 meses, vou ter que fazer o exame. Mais uma prova, mais uma expiação, que a gente serve de exemplo, que vai sair no próximo livro, porque o nome do livro é A Trilogia da Existência Humana. Quando o Padre Bento me levantou às 4 horas da manhã para me escrever o livro, que eu não tinha nem ideia, e ali é um trabalho conjunto, né? Ele veio contando, desde que eu nasci, só tive 3 meses de vida pelo médico, e aí foi vindo as coisas, né? E ele falou, são 3 livros. E agora, após a arrecadação desse livro, a gente vai torcer para outros. E o livro é todo baseado na doutrina dos Espíritos. É baseado no Pentateuco, nos 12 volumes da Revista Espírita. Então, ele tem conteúdo muito gostoso para que a gente possa dar palestra, mas também as pessoas que adquirirem sentir uma força dentro dele. Eu nem esperava isso. A quantidade de pessoas que estão contando histórias, fatos que aconteceram depois que eles leram o livro, para mim é uma bênção, porque livro não dá lucro. Não adianta que vai cobrir despesa, não vai mesmo. Mas leva raciocínio, pensamento para os corações das pessoas. E isso que me fez muito feliz. Pessoas que já iriam desistir da vida. Aí olharam lá, mas, poxa, se esse cara passou por tudo isso, eu vou desistir? Não vou. Aí superou desafios, pessoas que estavam desistindo do emprego, do relacionamento, conseguiram ali, uma palavra, né? Porque cada um vai ler do seu jeito. Uns vão gostar, outros não. Mas a palavra, ela tem essa força, né? Que traz ali alguma coisa que vai mexer contigo. Não é a palestra toda que eu vou dar que vai ser boa. Mas se dentro dela mexer com algum de vocês, é igual quando mexeu comigo. Eu era inimigo do espiritismo e nem o nome podia falar, que era coisa do demônio, falar dos mortos. Isso para mim era inadmissível. Pela dor, briguei com meu irmão gêmeo, entrei numa casa e assisti a minha primeira palestra, que foi Obsessão e Fascinação. Eu não gostei da palestra, porque eu fui lá para saber por que o meu irmão brigou comigo. E a palestra falou que fui eu, o culpado era eu não gostei. Mas voltei, estudei 10 anos, virei vice-presidente, passei por todos os departamentos. Então eu aconselho a gente sempre refletir alguma coisa boa no que a espiritualidade prepara para nós, tá bom? E esse tema de hoje, a dor que educa, é algo que muitos fogem da dor. Eu estava conversando com meu amigo ali, na minha rua, eu tinha 2 farmácias. 2. Tem mais de 20. Sinal que a dor não está educando, né? A dor está faturando, né? Isso porque estamos abandonando o nosso lado espiritual. Não sou contra os remédios me estão
fazendo ficar aqui, superar desafio, a ciência avança, mas nunca abandonar o lado espiritual e acreditar só no remédio. Toda a água que eu bebo, não sei se vocês notaram, eu faço uma oração. Todo o remédio que eu tomo, o que acontece quando eu vou no meu cardiologista, no dermatologista? Pode diminuir a dose. Olha que beleza que é, porque o resultado está muito bom. Mas é acompanhado também, tá, da minha esposa, que é nutricionista, eu como bem, sempre cuidou, 40 anos, casado 40 anos, cuidando da minha saúde. E aí permite que a espiritualidade te ajude. Né? Tem que ter chama, né, oração. Você orar, mas também agir. Oração. E rezar é fácil, mas temos que procurar o objetivo. E como nada acontece por acaso, vamos ver aqui o que vai trazer para nós hoje. Tem alguém que está vindo à casa pela primeira vez? Levanta a mão, por favor. Seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Eu espero que a primeira história que eu contei, que eu entrei no centro espírita, minha esposa já era espírita, me dando a mão, falava, não vai brigar lá, não, porque ela pensou que eu ia sentar e brigar com o orador. De tão cão chupando manga, né? Aquele que nunca não consegue, eu era. Ela ficou com medo. No final, ela saiu, porque ela foi para Seixinoe, outras filosofias, e eu fiquei no espiritismo. Mas sejam muito bem-vindos à casa. Olha, e procurem sempre se envolver, mesmo que seja um pouquinho, num trabalho de caridade. Que seja aquela moedinha que a Óvulo da Viúva colocou lá, né? Uma moedinha, os outros botavam muito dinheiro, mas aquele pouquinho que você pode fazer vale mais do que todos fazemos juntos. Preste bem atenção nisso, tá bom? Cada um no seu momento. Sempre que eu lembro a minha palestra, eu entro com esse pensamento, né? O primeiro pensamento é a ciência. Nenhuma religião apoiava a ciência, porque a ciência era coisa do demônio. E era um enforcado, queimado, era um bruxo. Por quê? É uma visão da ciência, o futuro. Eu lembro quando o primeiro homem pousou na Lua, eu me decepcionei, porque para mim ele ia ver São Jorge com a lança, né? No meu conceito religioso. Chegou lá, não viu nada, mas é a ciência. Aí eu entendi que São Jorge é espiritual, é um espírito que está naquela região, que quando a gente desencarnar, tiver que ir para lá, vai encontrar, sem menor dúvida, até outros tipos de vida, né? na matéria. Mas no espírito é sempre evoluindo, sempre evoluindo. E filosofia é o que me trouxe para a doutrina espírita, né? Conheça a ti mesmo. Eu quis saber por que eu briguei com uma pessoa que eu amo tanto. Meu irmão gêmeo nunca brigou uma vez só. E aí fui me conhecendo, e aí eu tive que pedir desculpa e me rebaixar mesmo, e mesmo assim meu irmão só me perdoou 5 anos depois. Mas foi de ali, ó, de insistência em insistência. E religião, religar uma região. Quando eu falei do boa noite, do bom dia, do boa tarde, nós se afastamos daquela região onde os pensamentos criam energia boa. Nós perdemos tempo de entrar no Uber, falar para o cara, oi, como você está? Bom dia, bom trabalho. Mesmo que ele seja agressivo. Pode ser bom para você, para mim não, porque ele está numa situação dele. Mas não importa o que o outro faz. Para Deus, ele quer saber o que você faz nos momentos mais difíceis. E a gente sublima, porque a gente começa a fazer parte da solução. Deus nos criou para fazer parte da solução, não da condenação, do julgamento. Isso é sublimar. E espero que, quando eu terminar a minha palestra, vocês também se sublimem, como a minha palestra me sublimou e não saí mais, né? É assim a nossa vida. E as leis que a gente tem que entender. Primeiramente, ninguém morre. Isso é uma dor. Eu faço muito velório, né, para 5 comunidades carentes, eles não têm recurso. Então, eles me pedem para mim ir lá fazer. Muitos são evangélicos, são outras religiões, mas não têm dinheiro, né? Aí eu vou lá fazer
os velórios. E são terríveis. Só aqueles equilibrados, que são dois espíritas, tem a dor, tem o sofrimento, mas é um equilíbrio magnífico. Quando eu vou fazer velório de alguém que trabalha, vivencia, dá palestra, nossa, o velório é outro, a energia ele é outra. E reencarnamos. Isso é importante, porque o mundo é um centro espírita, o mundo é um centro espírita que recebe os espíritos, cada um com as suas vontades. E é uma escola. Nós estamos numa escola, nós estamos num hospital. Que beleza, né? E evolução. Ninguém vai para trás. Ninguém recua porque errou, porque pecou, porque não existe o inferno. Tá? A trilogia do outro livro vai ser sobre esse assunto. Eu faço um trabalho dentro do sistema carcerário, jovens. E eu não queria entrar lá, porque para mim devia jogar uma bomba, acabar com aquilo, a escola do crime, imposto e tal. O que o padre Bento fez? Você vai, você vai, você vai. Eu com aquele evangelho debaixo do braço, entra, tranca a revista, tira. Oh, meu Deus do céu. Foi o lugar mais maravilhoso na minha vida. Porque os jovens me ameaçaram, fizeram muito. Depois, nossa, como eles pediam as obras para dar para a mãe, dar para o pai. Mas foi uma conquista, entendendo que tem mundos inferiores e tem mundos superiores. Aqui, agora, não precisa olhar as estrelas para ver se tem mundos superiores ou não. No nosso meio. Então, bom. E livre-arbítrio. O menino chegou para mim e falou assim, senhor espírita, não entende, nunca ouviram falar esse nome. Você podia fazer um trabalho para me fechar, para quando eu fosse para o crime, se houver tiroteio, eu não morrer? Falei, na próxima quarta-feira eu faço. Nossa, a cela encheu. Falei, vem cá, menininho, senta aqui. Vamos, todo mundo aqui comigo, vamos dar um passe nele, para ele fechar, tá bom? O espiritismo tem esse poder. É só você não fazer mais nada errado, teu corpo está fechado. Foi uma risada, porque eles queriam algo fenomenal. Não é, simplesmente sai do errado e tu tá, né? Não vai para o crime. É simples, simples. Né? Isso é o livre-arbítrio. Eles entenderam o livre-arbítrio. E a causa é efeito. Não existe. Eu sei que existe injustiça no nosso mundo, mas não existe injustiçado. Lamentavelmente, a espiritualidade faz a gente passar pelo que tem que passar. Foi injusto para você, mas para a espiritualidade não. Houve ali alguma coisa que você tenha que aprender. Por isso que essas 5 leis são fundamentais para a gente poder entender o que vai vir. Primeiro, cuidado do espírito. Sempre abro assim. Cuidado do espírito não é você estudar. Precisa, tá? Da passe. Se por isso cesta básica, rezar muito e tá tudo. Isso é obrigação do espírito para ele evoluir. Mas cuidar do espírito é não verbalizar coisas ruins, ficar nervoso, falar besteira, ofender. Como meu filho puxou 15 anos de cadeia, nossa, na minha boca só vinha, tu não presta, sem vergonha, você não tem uma família cristã, polícia na porta, mas o mentor não deixava eu falar. Pegou 15 anos, saiu e virou um filho exemplar. Isso é uma outra história. Então, cuidar do espírito é isso. Escute pelo menos o seu protetor. Porque a tua consciência dói quando tu briga, ou depois ou antes. Pouco importa. Mas é falando, você não deve falar isso. Poxa, eu tenho um filho que é um advogado, está muito bem, mas fala palavrão. Eu falei, de onde tu aprendeu isso, filho? O seu relacionamento. Pai, falta outro palavrão. Livre-arbítrio. Mas não entende que aquele palavrão vai machucar alguém, como me machuca, né? Eu não eduquei assim. Mas é a escolha dele. Então, cuidar do espírito é você controlar e verbalizar. É difícil? É, mas não é impossível. Cuidar do corpo.
Aí, pelo amor de Deus, entra na feira e bota ali. Tem que ser colorido o seu prato. Não fica em McDonald's, pizza, e vinho, cerveja, churrasco. É uma vida que depois, lá na frente, vai ter consequências. Pode fazer isso? Claro que pode. Mas não pode ser o principal. Todo final de semana, que é conviver com a família. Meu Deus do céu. Não está ninguém ali para a família, é para farra mesmo. Então, porque quando é família, é diferente, tá? A gente sente a energia que é de vez em quando, e reunir a tua família. Mas presta atenção numa coisa que eu vou falar. Um pastor, eu peguei o vídeo dele, estava pregando. Ele não entende nada de espiritismo. Quando chegou no final, que ele terminou, ele virou e falou assim: se Deus está conosco, quem está contra nós? Aí um levantou lá e falou: a família. Aí ele caiu de rir porque não aguentou. Porque a nossa prova está na família. Ele não entende que aquelas questões que ele tem religiosa, porque ele é evangélico, talvez tenha alguém que é da Umbanda, do Candomblé, na família, ele não entende. E aí ele fala que é a família que atrapalha o trabalho de Deus. Mas é o entendimento dele. Tá? Então, cuidar do corpo é o que entra pela boca. Tá? O mundo está muito moderno. Tudo fácil. Vem tudo na sua mão. Mas procure colocar mais coisas naturais. Aí nas suas possibilidades. E tudo ficar registrado no perispírito. Foi onde eu escrevi o livro. Porque o pessoal assistia minhas palestras, falava: Marcos, escreve um livro, escreve um livro. Eu falei: eu sou escritor, vou escrever, porque queriam esses assuntos, que são muitos, num livro até pequeno, mas muito gostoso de ler e tal. Um dia, 4 horas da manhã, ele falou: eu vou dar a resposta para você e para quem lê o livro. Porque eu perguntava a ele, ele falou: não vai chegar a hora. Porque eu precisava aprender muita coisa antes de chegar no livro. Precisava interagir com muitas quedas, levantar, entender, sofrer e não se martirizar para depois chegar a esse ponto. Né? Então, esse livro tem 1 mês e pouco, tá bom? Agora nós vamos iniciar uma leitura que a espiritualidade preparou para nós hoje. Porque a espiritualidade sempre visita a casa para saber o que pode falar. Porque às vezes eu monto a minha palestra, mas eles sabem aqui, os mentores dessa casa, conversa com o meu mentor, que é o Padre Bento, e tal, fala assim: ó, ali vai ter pessoa que precisa disso aqui, ó. Então, fala isso aqui. Aí muda. Eu já estou até acostumado com isso. No começo, eu falei: poxa, mas está tudo pronto, eu vou ter que mudar. E às vezes muda em cima o slide. É complicado, mas é maravilhoso. Vamos lá ver o que ele preparou para nós hoje. A escola silenciosa da dor. Tá bom? Filho da esperança. Não interpretais toda a dor como um castigo. Aliás, nenhuma dor, tá? Como castigo. Pois muitas das vezes ela é o mais sábio recurso da providência divina para despertar valores que permaneciam adormecidos na alma. Vocês imaginam? Quando eu converso com as pessoas contando o que aconteceu comigo, eles falam: é impossível isso acontecer com uma pessoa. Só o intestino eu operei 10 vezes. Andei com colostomia. E minha esposa fala: e tu não sossegava? Saía com aquilo lá, que é, quem sabe o que é aquilo, é um saquinho. Né? Ele vaza. Nossa, eu entrevista. Era um rolo, mas nunca sosseguei. O médico virou para mim, ó, operou o coração. 8 meses, só porque eu não aguentava levantar um talher de plástico, porque eu fiquei 16 dias na UTI. Mas tudo bem. Cadeira de roda. 3 meses eu estava na favela distribuindo cesta básica. Aí ele me olhou, ele não é espírita, eu falei: você é o meu milagre. Porque nem seu coração poderia estar funcionando. Por causa de deficiência orgânica, não é por causa de entupimento, não. Tem uma história por aí.
Mas são valores que você vai adquirir, você vai dar valor à vida espiritual aí encarnada quando tu passa por essa experiência, porque ela é minha, ela não é para todo mundo. Eu nem posso pedir que alguém passe isso, pelo amor de Deus. Não é fácil, não, mas a gente supera. Enquanto a alegria revela as conquistas, a dor ensina a humildade e fortalece a fé raciocinada. Sabe qual é? A espiritualidade fala que as melhores orações, as orações que têm mais valor a Deus, é dada nas paredes dos hospitais. Minha mãe pegou um câncer. Metástase. Teve que cortar os 2 seios, 70 anos. Só que ela não é espírita. Ainda olhava para mim e falava assim, aonde eu errei que tu virou espírita? E eu ia com ela no Hospital do Câncer. E lá eu, nossa, até me arrepiar, dor. Porque é dor para tudo quanto é lado. Saía com a minha mãe, olhava entre os carros, assim, pessoas chorando. Porque o câncer é uma doença terrível. Mas a oração deles é magnífica. A dor que eles estão sentindo, nossa, se agarra a Deus fortemente. E a minha mãe falava, eu até ria quando ela falava isso, Nossa Senhora Aparecida vai me curar. Eu falei, eita, mas é minha mãe, vamos indo. Não é que curou? Foi até os 94 anos, lúcida, sem nada do câncer. E porque ela orava mesmo para Nossa Senhora Aparecida. Ali é uma outra lição que eu aprendi, que os anjos, os santos da igreja, são espíritos que vieram trabalhar para nós. Só que eu, naquela época, não sabia nada de espírito, eu colocava uma estátua e colocava, porque eu via ela assim. Aquele espírito, São José, vai por aí afora. A gente botava no altar. Aquele que vai tendo consciência já sabe que ali pode orar para ele de onde quiser. Né? É um espírito que nos acolheu. E convida o espírito a rever caminhos, reparando erros e ampliando a capacidade de amar. Nossa, mãe! Como eu mudei da água pro vinho. Vocês nem sonham, fala que maravilhoso. Para minha esposa falar que eu agora estou gostoso, levou mais de 20 anos. Porque eu era o cão chupando manga. Não entrava numa cozinha, mulher era mulher. E olha, e era a minha sócia. Chegava em casa e eu trabalhei. Sentava no sofá. Ela tinha que cuidar de tudo sozinha. 4 filhos, perdemos 2. Mas eu fui educado machista, né? Hoje, bem, a louça é sua. Não precisa repetir, que eu já cuido dessa louça há mais de 5 anos. Gosto, que eu não gostava. Você aprende, né? Ajudar a arrumar a cama, guardar as tuas coisas. Você tirou, você guarda. Você sujou, você limpa. Tu olha uma energia que mudou todo dentro de casa. Por quê? Não é porque minha esposa mudou. Quem mudou fui eu. E vou te falar mais. Meu casamento ia acabar há 20 anos de casado. Por quê? Eu sou relaxadista e ela é perfeccionista. O pau, ó, eu não entendia certas coisas. Eu não entendia por que ela cismava de pentear meu cabelo. Falei, isso é domínio. Está querendo me controlar. Toda hora pedindo meu cabelo. Aí o padre Bento virou e falou assim, vamos lá, você é relaxado, ela é perfeccionista. Qual você prefere que eu faça? Faço ela relaxar igual você? Tu já viu como é que a casa ia ficar. Ou você aprende a ser perfeccionista com ela? Aí eu falei, não, quero ser perfeccionista. Tá. Como é que foi descoberto esse câncer na minha cabeça? Ou coisa que eu achava lá atrás errado. Ela me penteando. Tem uma manchinha aí. Isso eu bati com a cabeça. Não, nós vamos no dermatologista. Então vamos. Porque lá em casa quem manda sou eu, né? Então vamos. A última palavra é minha. Deixa comigo, eu faço essas coisas todas. Vamos.
Ela olhou, falou, isso aí não está muito bom não, mas vamos pegar, tirar ali. Aí eu não tomei anestesia geral, foi local. Mas quando fez o exame, nossa, mãe. Por causa de quê? Eu era contra ela pentear o cabelo. Mas a espiritualidade já estava preparando ela para achar a coisa que eu achava horrível. Ela dentro do carro, tem pente dentro do carro para ela me pentear. E eu estou lá ligado, relaxa, tu acha que eu vou... Né? Mas ela não deixava. Por isso que, reparando erros, não é fácil você reconhecer que, pelo amor de Deus, ela e a espiritualidade tinham razão. Eu não. Nossa, mãe, é incrível. Quando a prova vos visitar, não pergunte apenas por que comigo. Porque o livro foi escrito porque eu perguntava, por que comigo? Pô, moto, me arrebentei a boca 3 vezes. Até que, sou eu que mando, né? Minha esposa chegou e falou, ou a moto ou eu. Eu escolhi ela. Mas a moto estava aqui, ó, no sangue. Graças a Deus. De tanto acidente que eu tomei. Mas por que comigo? Moto, carro, capotei em Cabo Frio. Nossa, mãe, tem muita... Caí de helicóptero, caí de avião. Por que comigo? Aí ele falou, quando chegar a hora a gente te responde. Mas também o que Deus deseja é que eu aprenda com essa experiência. É isso que é beleza. Eu peguei um câncer, meus filhos pensou que eu ia me abater. Né? Deu agressivo e tal, então, que entra e sai. Inclusive, para vocês verem como é que eu sou meio doidão, né? Meio doido para essas coisas. Saí da anestesia, fiquei na enfermaria, melhorei, vem minha filha e minha esposa me pegar. Falei, estou de jejum, quero um café. E o médico falou, não, vai para casa, porque aquela injeção radioativa para ver, né, se tem mais outros cânceres, ataca o intestino, o estômago, mexe contigo. Fui eu para o restaurante. Chique. Com aquela faixa igual o muçulmano. Sentamos eles, e a minha filha gosta muito, vamos fazer a vontade do papai. Vamos fazer, já tem 47 anos, do papai. Sentei lá, daí a pouco o café chegou e eu... Pum! O gerente abriu a porta do restaurante, traz o carro, que nem receber, leva ele para o hospital. Mas minha esposa, né, que cuida, sabia, não é para o hospital, é para casa. Isso é efeito do medicamento. O médico avisou. Mas eu já queria 1000 por hora, que no outro dia eu tinha que fazer mais coisas. Mas não sosseguei, não. E essa é a beleza que nos movimenta, né? Toda dor enfrentada com coragem, resignação e confiança transforma-se em degrau para uma evolução espiritual. Tudo isso que está me acontecendo, e já o padre já falou, que na outra vida eu já vou vir com uma outra missão. Mas eu tenho que sair dessa, né? Como do coração, na UTI, quem veio me visitar foi o doutor Bezerra de Menezes. Como espírito eu chorei, porque eu falei, eu não mereço um espírito dessa luz, que isso? Sou muito pequenininho. Ele olhou a UTI, virou, você ainda vai trabalhar muito. Olhou a UTI e falou assim, nossa, que UTI moderna. Pena que não é para pobre, porque ele é médico dos pobres, né? Sabe que aquela UTI não entra pobre. Saiu pela parede assim e foi embora. Que lição, que lição. Preparando o espírito para uma paz que nenhuma dificuldade terrena pode destruir. E eu converso com pessoas que já estão desanimadas, com dor de barriga, perdeu uma perna, está trabalhando e tal, mas se desanimou da vida. Aí eu falo, leia o meu livro, depois você me fala. E eles gostam. Isso é bom trazer confiança. Tá? A lição da dor que educa. Vamos lá. O que o padre trouxe para nós? A dor passa, mas o aprendizado permanece. Porque a dor é no corpo. A dor de espiritual é qual? Depressão, ansiedade, raiva, ódio, inveja, ciúmes. Vamos sentir.
Dor do corpo, olho, cabeça, coração, pulmão, barriga, perna, dedo, olho, e vai por aí. E aí, se a gente souber separar isso, a gente vai trazer a dor ao aprendizado e vai superar o desafio. Igual tem um amigo meu, que eu sei que o filho dele vai desencarnar, né? Não tem jeito. Fez escolha terrível esse menino. E o pai é joia. E ele conversa comigo pelo WhatsApp sempre que pode. Mas eu não falo para ele isso, não. Por quê? Nós temos que fazer parte do positivismo, da força. Porque Deus pode mudar. Se Deus me mudou, virou para a minha família toda, o médico falou, ele não passa dessa noite. Eu estou aqui. Isso há 40 anos atrás. Quando eu estava iniciando no Espiritismo, para atrapalhar tudo. Não atrapalhou nada. Aprendi mais coisas. Porque essa primeira foi onde os mentores vieram até mim. A dor passa, mas o aprendizado permanece. Por isso que eu estou conversando com vocês. Por isso que eu tenho esse livro aí. O espírito que compreende esse ensinamento jamais sofre em vão. Mas a gente erra, tá? Mas a gente corrige. Aí a gente erra de novo. Porque quando eu vou deitar, eu sigo Paulo de Tarso. Às vezes eu sinto até ele me incorporando ali um pouquinho, né? Que Paulo de Tarso fala, né? Ao deitar, faça um balanço de como foi seu dia. E aí eu, conversando com ele, falei, errei isso, errei de novo e tal. Ao levantar, faz uma oração, peça força para superar os desafios. Aí na outra noite eu volto, não consegui. Por quê? Tem a natureza espiritual. O que eu sou, eu sou. Eu tenho que melhorar do que eu sou. Não tenho que melhorar do que os outros são. E essa conversa eu tenho com Deus. Essa é eu e ele. Porque se eu depender do ser humano, nossa, mãe, como vão me puxar para baixo? Porque quem não pode subir, puxa você para baixo. E como eu sou envolvido na OAB, sou representante do Departamento de Integração entre as Religiões, 16 religiões. Falamos nas escolas, indústria, comércio e praça pública. Onde tiver encontro interreligioso, eu estou representando o Espiritismo. Pensa que os espíritos aprovaram isso? Mandaram que eu saísse para procurar outra religião, mas não saí. Tenho esses trabalhos todos sociais e aprendi com eles. Tem história que não acaba mais. Por quê? Senão tu não tem força. Você vai errar, mas você tem o trabalho social. Você tem o abraço da pessoa. Você tem aquele que te liga, né, antes do Natal. Marco, que presentão, muito obrigado. Eu falo, não sou eu, é a espiritualidade, é seu merecimento, é livre-arbítrio. Mas não quer saber, o ser humano tem muito que agradar aquela pessoa, não é a pessoa. É o seu coraçãozinho aberto. Então, essas questões é que faz a gente ficar livre, não ficar preso e estar em todo lugar que precisar de você. Não existe coincidência, tá bom? Muito bem. Antes de encerrar, eu vou contar um fato a vocês, interessante. Eu sempre fui materialista, né? Mas cristão. Tomava minha hóstia, está tudo perdoado, e eu voltava para ganhar dinheiro, vencendo, porque eu e minha esposa vínhamos de uma pobreza muito grande. Meu pai era coveiro. E vencemos na vida, tá, então. Aí minha esposa falou que era espírito, falei, não posso mais separar, porque 4 filhos. Tá. Estou no restaurante com ela, ali, sentado. Olha o que é a mudança. Vem um velhinho empurrando uma carroça cheia, ele não aguentava subir. Aí eu virei para minha esposa e falei, aguenta aí, me faz uma marmitex aí, rapidinho, com qualquer coisa. Me deu a marmitex, corri lá, coloquei em cima da carrocinha e fui empurrar junto, só para ele passar o morro, porque eu não sei para onde ele ia. Aí veio um outro cara, encostou do lado e nós dois empurrando. Quando chegou lá em cima, virou para mim e falou assim,
Ô Edson, você não morreu? Eu tinha 3 anos que meu irmão tinha morrido. Eu falei, não, eu sou o irmão gêmeo. Porque ele levou um susto enorme, né? Porque foi velório, tudo. Estou ali empurrando uma carroça. Olha, uma carroça, um velho. O que lição deu? Né? E esse também vai para um outro livro aí que a gente vai entender. Mas vamos lá. Como fazer a oração diária? É muito importante isso, tá? Porque foi me ensinado um mecanismo e a espiritualidade me ensinou outro. Eu segui o outro. É esse aí. Meu podcast eu abro e encerro com esse evangelho, tá? Para obtermos resultados significativos nas orações, precisamos ter disciplina e constância. Disciplina é escolher um dia e não desistir. Ah, mas não deu certo, porque para mim o evangelho nunca deu certo. Aí eu mudava para outro dia. Aí não dava certo, mudava para outro. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, voltava para... E não dava até que uma quarta-feira deu certo, ficou para o resto da vida. Por quê? Não desisti. Acontecia muita coisa. Alguns não. Marcou segunda, vai segunda até morrer. Para mim não é prova. Então, abra o evangelho e agradeça a Deus pela sua vida. Ao orarmos, nos conectarmos com Deus, estaremos em estado de harmonia. Não é só ler. É entender o que você está lendo, sentir. E, pelo amor de Deus, não brigue com aqueles que não querem participar do evangelho. Porque o mundo moderno, como é que está? Um na TV, outro no quarto, outro sei lá onde. Aí eu fazia só a minha esposa. Mas eles prestavam atenção. Porque, às vezes, a gente pensa que nós estamos fazendo um evangelho para nós, mas lá, quando eles casarem e terem filho e vieram as dores, ele vai lembrar do evangelho. Não é agora. Mas faça a sua parte. Quer, não quer. E quando é criança, tem que educar, é claro. Ele sentava, obedecia. Mas começa a se revoltar. Silêncio! Tem que ter música! Nossa, mãe, aquele evangelho vira um terror para eles. Mas se você se concentrar, pode cair o prédio. Você está em harmonia. Você faz o evangelho em qualquer lugar. Com música, sem música, porque você sabe, sente a força do evangelho. Né? Segundo, a água. Água. A água é vida. Então, vamos lá. A água é um portal líquido. Ele armazena, responde e transmite intenções. Quando tu coloca a mão na água, bota uma garrafa lá em cima da geladeira e vem para cá, ou vai fazer o evangelho e coloca a água, você tem que ter uma intenção, não é? Vou fazer o evangelho hoje para o meu filho, para mim, para o outro, sei lá, uma intenção. O corpo humano é composto de 70% de água. Coloque as suas intenções. É um veículo magnífico, principalmente no inverno. Beba muita água. Eu bebo água demais. Mas para mim é fácil. Eu gosto. Né? Eu quero saber quem não gosta. Aí é difícil. E o sentir. O coração traduz essas informações e organiza o campo eletromagnético, nos deixando mais leves e equilibrados. Quantos faz o evangelho para deitar e dorme? Tranquilo. Esqueceu de fazer o evangelho, é pesadelo para tudo quanto é lado. Porque não se harmonizou. Como é que eu faço o evangelho na hora de deitar? Abro, leio, bebo só a metade. Levantar, não preciso abrir o evangelho. Faço uma oração, bebo a outra metade. Isso diariamente. Tu já viu todas as minhas provas, se não tivesse esse hábito? Se eu não tivesse conhecido minha esposa, que era espírita, eu não ia ser espírita nunca. Minha esposa foi um anjo que Deus botou na minha vida. É um anjo briguento. Mas eu também sou briguento, então nós dois brigamos. Mas nos amamos. Porque não é porque... amor não é um concordar com o outro, não. Tá? Se concordar, tudo bem. Se não concordar, quebra o pau. Mas depois,
quando volta, perdão bem. Não, sou eu que peço. Não é gostoso você voltar de uma briga? Os dois, né? Porque não existe santo. Não existe, tá? Aí eu vou lá para Paulo de Tarso e falei, eu errei. Por que eu errei? Porque eu briguei com ela. Mas ela brigou comigo. Mas não importa que ela brigou comigo. Eu briguei com ela também, tá bom? E quem tiver dúvida sobre isso aqui, porque o Espiritismo tem inimigos, fala que nós colocamos a água como adoração. O Espiritismo não tem adoração. Digita lá nas suas mídias, Mensagens da Água, Dr. Massoro Emoto. Vocês vão ver a beleza da oração que acontece com essa água. Quando vocês tomam o passe, dá o passe, o que acontece com o sangue? Vocês vão ver que beleza que é, tá? Como fazer a oração. Filme. Só para quem não tem preconceito. Assista esse filme. Aprendendo a Lição, no Netflix. Alguém já assistiu esse filme? Não. Depois vocês assistem ou pedem pelo meu WhatsApp, que está aí nesse papelzinho. Eu passo para vocês, e não só esses filmes, tá? Eu assisto todos até o final. De meia-noite a 1h da manhã. É o único lugar que eu tenho tempo. Para não ser pego em coisas que não devia passar. Porque tem filmes, nossa, maravilhoso, nome bonito, eu vou assistir, vou passar para a turma. Chega no final, é sexo, violência, sangue, no final. Aí eu não posso passar. Porque a doutrina, né, quer que nós vamos harmonizar. Mas acontece. Muito bem, o podcast de hoje está lá para quem quiser assistir, no canal do youtube.com/marcosbg1950, no facebook.com/marcosbgoulart. O tema foi a fé raciocinada diante dos desafios da vida. Porque hoje nós temos que raciocinar a fé diferente. Tem tecnologia, tem IA, tem a educação mudou tudo, tá? Então eu, a Nilce e o Claudio Honor e Noeli fizemos o comentário. Sexta-feira agora é o poder da prece na renovação do espírito. Olha que beleza, que pensamento. Olha ali o Evangelho, né? E vai ser no podcast Gerenciando Conflitos Espirituais, baseado em Joana de Ângeles. Nessa sexta-feira, dia 17, às 15h30, quem quiser participar, eu vou, ao vivo. Eu, Marlene Navarro, da Rádio Boa Nova, ela ainda é, eu já fui, mas ela ainda continua, e Maria de Souza Ribeiro, já estão comigo há 6 anos, vão para 7 anos. Muito bem. Meu livro está aí à disposição de quem quiser adquirir. Alguns vão ficar aqui na livraria, para toda vez que eu vier em consignação, vocês ajudam a casa. Quem quiser, eu estou com o livro aqui, paga pelo Pix, né? Porque o papel, todo o trabalho tem um custo elevado. Eu psicografo. Eu não dou ali só uma mensagem. O Padre Bento vai fazer uma pergunta para quem chegar. Qualquer uma perguntinha, ele já sabe o que introduzir no livro, tá bom? Os países que estão aqui conosco, Portugal é o nosso irmão, Espanha, África, Nova Zelândia e Cuba. O cubano é magnífico, que coincidência. E encerrando, às vezes as correntes que nos impedem são mais mentais do que físicas. Eu não abati com as doenças nem com os acidentes. Então, às vezes, a mente reverte tudo, porque é o espírito, né? Pense, muitas das vezes nos amarram a nada e você acredita. Você não tem mais jeito. Igual eu falava, não falava, mas pensava para o meu filho. Esse cara não tem mais jeito por crime. Hoje é um filho respeitado por todos os irmãos e pela sociedade, tá? Porque ele era terrível. E agora, nós vamos encerrar com aquele boa noite que eu pedi para vocês. Eu quero que vocês repitam essa palavra com uma energia poderosa, tá? Com tudo que vocês têm no pulmão. Porque eu faço isso diariamente. Quando eu entro no elevador, tem um espelho, aí eu faço essa oração que o Padre Bento pediu para me introduzir nas minhas palestras. Então, vamos lá. Eu quero. Eu posso. Eu faço. Eu mereço ser feliz. Gratidão. E vamos que vamos.